E o de começar está no ar. Para você que é novo por aqui, o desafio de começar é para destravar o seu medo de começar a empreender. Uma proposta, um desafio que eu aceitei através de um grupo de amigos, dizendo que eu deveria compartilhar um pouco aí da minha experiência empreendedora nesses últimos 6 anos. Então, boa tarde para todo mundo que está entrando, um bom almoço para quem está já se deliciando com a sua alimentação. O desafio de começar tem uma proposta de te ensinar a enxergar as possibilidades do cenário empreendedor, tirando você da inércia de só vislumbrar e desejar ser dono do seu próprio negócio e sim, aumentar aí as possibilidades para que esse ano seja um ano realmente novo, porque essa foi a ideia desde o início que essas lives foram propostas. Então a live de hoje, ela tem um acompanhamento diferenciado, mas ela é uma segunda parte da live que a gente fez na semana passada. Então se você não assistiu a live da semana passada, não que você não consiga compreender, mas ela é um contraponto, né? Ela é um acréscimo do que a gente conversou na última semana. E aí, para você que tá chegando agora, essa live, ela tem uma proposta de ser um acompanhamento durante o ano todo. Então, nós teremos 52 encontros, que é o total de semanas que se tem num ano. Então, tecnicamente, você tem 52 semanas para fazer realmente com que esse ano seja um ano novo na tua vida. E aí, por que eu vou ficar batendo nessa tecla? Porque como foi um desafio de Réveillon que eu recebi, né, dos meus grupos que convivem comigo, pessoalmente falando, que me desafiaram a ensinar as pessoas gratuitamente aqui no Instagram e também pelos vídeos no YouTube, é a ideia de fazer com que você tire do papel todos aqueles sonhos que você fez com o pé na areia lá no seu Réveillon ou no seu momento de virada do ano. Eu digo pé na areia porque eu amo praia e pra quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, então a praia representa muito pra mim, então Réveillon eu sempre tô na praia. Enfim, boa tarde, bom dia aí nessa transição para todo mundo que tá entrando. Tô vendo família, tô vendo alunos, tô vendo ex-alunas entrando. Meu primo lindo, Arthur, beijo, te amo, meu lindo. E aí, com isso, a gente seguiu uma proposta de construir esse desafio com você. Então, nós estamos aí em mais uma semana do desafio de começar, ou seja, para destravar o medo e te dar visões sobre como você começar o seu próprio negócio dentro da área da saúde. Então você que é um profissional da área da saúde, está cansado dos plantões, está cansado de trabalhar com o mercado de trabalho tradicional, que eu costumo dizer bastante por aqui. O mercado de trabalho tradicional é aquele onde você é uma CLT, né? Ou você está ali prestando serviços, vendendo a sua hora para um empregador, ou você é concursada, né, funcionária pública. Então você também vende a sua hora, porque você tem aquele plantão, aquela quantidade de horas por dia em nome de um salário, somando tudo ao final do mês. Quando você se torna um empreendedor, a sua hora começa a valer mais. E por que eu bato tanto na tecla do empreendedorismo? Porque o empreendedorismo, ele liberta. E aí não é que eu sou contra quem tá na CLT, mas ou concursado, não é essa a ideia, porque surgiram muitas dessas perguntas pra mim no direct, né? Ou pessoas ali falando assim, nossa, mas por que você é contra ao mercado de trabalho? Não é isso, mas eu tive um burnout em 2018 dentro de uma rede privada no Rio de Janeiro, uma grande rede privada no Brasil. E ali eu comecei a enxergar que o meu patrão, o dono do hospital, ele tava viajando num lugar incrível, andando de helicóptero, e eu ganhando um salário miserável ali para fazer um trabalho tão ilustre e que faz toda a diferença no meu paciente. E dali, gente, além da minha dificuldade de lidar com as relações hegemônicas de poder de dentro daquele hospital, eu comecei a indagar por que não eu? Por que eu não poderia ser a dona daquele hospital? Ousada, né? E sim,
Eu começo a acreditar que quanto mais ousados são os nossos sonhos, quanto mais ousadia eu tenho em pensar em alguma coisa para o meu futuro, mais as portas se abrem. Porque quando eu tô limitada, enxergando que eu só tenho aquela vaga, que eu só tenho aquele lugar para ir, que eu só tenho aquelas oportunidades, é isso que aparece também para mim. E aí eu tô vendo mentoradas entrando. Beijo, doutora Fernanda, tá quase pronta para abrir o consultório dela. A partir daí, tudo que eu ensino na mentoria, né? No caso, ela que tá de prova. Doutora Fernanda, se puder depois botar um comentário aí do que você tá achando dessa nossa reta final da mentoria, do desafio de começar, né? Para abrir o seu próprio consultório. Eu agradeço muito pelo feedback aqui pra galera enxergar o que a gente vem fazendo. Então, a minha proposta é fazer com que você desperte para um cenário. Então, todas as profissões da área da saúde, eu percebo mais intimamente isso direcionado para o grupo em que eu dou aula. Então, hoje eu tenho muitos alunos que são biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros, tá? Eu também tenho alunos que são médicos, dentistas, fisioterapeutas, biólogos, mas eu tô falando do maior número, tá? Que tá em proporção dentro das pós-graduações comigo. Então, essas três categorias, eu percebo com muita clareza uma fala de que dentro da graduação não ensinam a gente a empreender, não ensinam a gente a olhar para as possibilidades, mesmo a estética já estando consolidada nas nossas profissões. Muitos profissionais de referência já fazem sucesso por aí, ganham bastante dinheiro, conseguem impactar a sociedade com os seus trabalhos, mas ainda existe uma resistência muito grande dentro das faculdades de falar disso de forma mais aberta e ensinar sobre empreendedorismo, porque não é só falar que pode fazer estética, existe todo um arcabouço por trás. Então, para você aprender a abrir o seu consultório, não adianta você levar o seu certificado para o conselho, sublocar uma sala, começar a furar as pessoas e achar que dali para frente está tudo resolvido. Existe uma gama infinita de processos e de conhecimentos que a gente precisa desenvolver para fazer com que essa renda extra, que é o início para muitos, é uma renda extra, fica ali com a transição do trabalho tradicional, né? Tá ali com seu emprego ainda preservado e atende os procedimentos estéticos encaixando ali na tua agenda. Então, não vive exclusivamente da estética ainda. Então, existem muitas coisas, muitas variáveis que precisam ser levadas em conta quando você está nesse processo de transição de carreira, nesse início da estética. E é aí que eu entro. É aí que eu percebi que eu podia ajudar as pessoas, porque na minha transição eu fiz tudo errado. Eu não tinha ninguém pra me ajudar. Eu não venho de família de empreendedores, porque quando a gente tem alguém empreendedor ao nosso redor, fica mais fácil, né? Porque a gente ainda pega ali uma dica de uma dica de outra. Eu não venho de uma família de empreendedores. O máximo que eu via minha mãe vender era a revista da Avon, então não era uma habilidade, uma aptidão natural. E eu tive que aprender na marra, né? E aprender sozinha. E eu já falei isso aqui outras vezes, era uma época em que não tinha abertura para o mercado. Então, falar que era enfermeira esteta era quase dizer que o diabo estava do lado dela. Então, poucos cursos abriam, não tinha uma informação diretiva do que era para fazer, um passo a passo. E aí eu comecei a pesquisar muita coisa sozinha e pedir ajuda para as pessoas que eu entendi ali que já estavam num caminho e que poderiam me orientar. Então eu fui pedir ajuda para dentistas, fui pedir ajuda para alguns médicos que já tinham negócios consolidados, né? E, gente, eu tô falando de mandar mensagem mesmo, tá? Eu tinha poucos amigos naquela época do cenário empreendedor, então foi tudo na cara dura mesmo. Na cara de pau, tipo assim, como é que você faz? Muitos me ignoraram, poucos deram ali uma luz, uma dica, uma luz no fim do túnel. Olha, a doutora Fernanda Buzinari, minha mentorada e ex-aluna linda, dizendo: a mentoria me auxiliou a entender como me organizar e como aprender a precificar. Pois é, essa é a reta final da mentoria, os preços.
E essa faz parte de uma das variáveis que vai fazer toda a diferença para você literalmente viver da estética, viver dos seus atendimentos e até, para quem quer, pensar em largar o seu emprego atual. Eu tenho muitas mentoradas, não vou citar nomes aqui, mas que têm um cargo público, não vão largar a sua carreira por hora, e vão ficar paralelamente. Mas eu tenho muitas alunas também que querem largar o trabalho tradicional, não aguentam mais aquele cenário por diversas razões e querem literalmente viver só da estética. Então, para fazer essa transição de uma forma adequada, tranquila, sem grande impacto emocional e financeiro para sua vida, a precificação é uma das etapas que eu entendo que é mais significativa, mas o gerenciamento também é outra parte, né? A outra ponta que precisa ser bem amarrada para que você consiga viver da estética e literalmente não olhar mais para o mercado tradicional de trabalho. Obrigada pelo feedback, doutora Fernanda. Então vamos começar a nossa aula de hoje, do desafio de começar, das nossas 52 semanas que vão seguir. E eu quero falar hoje com você sobre os ladrões do tempo. Quem é minha mentorada sabe que eu já passo logo nos primeiros encontros uns desafios para mudar um pouco a agenda, para mudar um pouco a forma como você encara o seu dia a dia. Nossa, doutora Caroline, mas que loucura é essa? O que isso tem a ver com o meu momento atual? O que isso tem a ver com a minha realidade? Para que eu empreenda, eu tenho que pensar na minha agenda. Não tô entendendo. Me explica isso melhor. Então vamos lá. Para você começar a compreender de verdade o que é ser uma empreendedora, uma empresária, não encarar que a abertura do seu consultório, a abertura da sua clínica ou os seus atendimentos aí, como você queira chamar nesse início, né? Como uma brincadeira. A doutora Fernanda botou, no início eu tava perdida sem saber como começar. E aí a doutora Caroline me ajudou e está me ajudando. Tenho ainda várias tarefas a serem cumpridas. Tem, eu pego no pé e se não cumprir a gente não consegue avançar. Então, para você que tá olhando aí para essa possibilidade de entrar para a mentoria ou de alguma forma querer a minha ajuda, eu pego no pé. E eu dou meta com data, né, doutora Fernanda? Tem data, tem prazo, senão fica sendo jogado para depois e amanhã, porque a vida vai fazendo a gente dar atenção para várias coisas, né? E aí aquela tarefa que a gente entende como importante acaba ficando em segundo plano. Então, quem decidir aí tá comigo, a coisa é com data. Então, eu vou exigir metas para serem cumpridas. Então, voltando. A partir dali, para eu encarar o meu negócio de uma forma coerente e responsável, tá? A responsabilidade do meu negócio, ela é minha. Eu vejo muitas pessoas que delegam pro marketing. Ah, mas aí não tem nada porque o marketing. Ah, não tem nada porque o cara do tráfego pago. Ah, não tem nada porque, sei lá, eu subloquei uma sala. Ah, então assim, vai sempre jogar a responsabilidade pro outro. A responsabilidade do seu negócio crescer, ela é tua. Olha, o enfermeiro Marcelo dando boa tarde para todos. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo. E a partir dali, é importante a gente entender que é o meu comportamento, é a minha visão de negócio que vai fazer com que o meu negócio realmente cresça. E é aí que entra a minha primeira tarefa, o meu primeiro desafio para você que tá pensando em empreender. Olha, ele botou que já tá se planejando para a enfermagem do futuro. É isso. A enfermagem do futuro é uma enfermagem totalmente diferenciada e eu acredito que o empreendedorismo é a revolução e eu digo que a estética foi essa revolução, porque apesar do parto humanizado, do furo humanizado, dos cuidados de home care, e algumas outras vertentes da enfermagem empreenderem antes de nós na estética, foi a gente que rompeu as barreiras e botou a cara aí no mundo e falou assim, não, opa, acabou
a enfermagem pode sim ter seu consultório, porque antes isso ficava muito escondidinho, né? Mas enfim, fico feliz e muito agraciada de estar vendo essa revolução na minha geração, porque eu tinha professores que diziam que haveria uma mudança daqui a 50 anos. E graças aos céus, a gente está participando desse movimento. Então vamos lá. A primeira tarefa para você entender do seu comportamento e gerenciar o seu negócio com sabedoria, assertividade, compromisso e a responsabilidade necessária para fazer o seu negócio acontecer é olhar para quem são os ladrões do seu tempo. O que você quer dizer com isso, doutora Caroline? Os ladrões do tempo, hoje, depois de tanto tempo aí acompanhando pessoas, eu vejo 3 falas que são as fundamentais para quem tem os ladrões do tempo, os roubadores da sua hora por dia. O primeiro ladrão do tempo é a preguiça. E por que eu tô falando disso? Porque na transição de carreira, você vai ter que dar conta de tudo que você já dá conta hoje. Tudo! Porque a sua vida não vai mudar do dia pra noite. Quem me dera se assim fosse. Então você vai ter que dar conta de tudo que você já dá conta hoje, mais todo o gerenciamento dessa nova empresa que você está abrindo, do seu consultório, da sua nova roupagem para o seu futuro. Então vai ser mais tarefa. Então se você tiver a preguiça instalada em você, não vai acontecer. O seu negócio vai falhar. Você não vai conseguir desenvolver um planejamento adequado, sabe? Outro ladrão do tempo que eu ouço muito e que as pessoas sempre falam, e aqui incluem os meus pacientes que eu tô vendo que vão entrando aqui também, é a internet. Quanto tempo você passa conectado na internet? Então eu vejo pessoas dizendo que não, eu não sou viciada em internet, mas tá o tempo todo com o telefone na mão. Ah, mas não, eu nem mexo no telefone, mas vai pro Netflix. Aí passa a folga inteira deitado vendo aquela série. E aí eu vou repetir uma coisa que eu disse muito nesse carnaval, que as pessoas ficavam ali fazendo os comparativos de quem gosta de ir pra folia, quem não gosta de ir pra folia, enfim, não vou entrar no mérito da questão aqui se você curte ou não curte. Eu só penso o seguinte, eu vejo Netflix hoje como o maior ladrão do tempo da nossa geração, tá? Por quê? Porque no passado as pessoas tinham a hora e a data para assistir aquele programa, né? Eu tinha um limite de tempo para eu assistir aquela coisa. Então, eu tinha que esperar a hora para ver Chaves. Eu tinha que esperar a hora para ver Chiquititas. Eu tinha que esperar para assistir as coisas que eu curtia naquele momento, porque faz muitos anos que eu não assisto TV, tá? E aí eu via minha avó, dando aqui um adendo, eu via minha avó falando assim pra gente, não, eu não vou pra tal lugar porque eu preciso ver a minha novela. Não, eu não vou sair porque eu quero ver minha novela. Então ela tinha a data e a hora pra assistir aquele troço que ela queria ver na TV. O que eu vejo hoje é que o Netflix, ele roubou tudo. Então você hoje não tem mais data, não tem hora. Pessoas viram a madrugada, vão trabalhar assim esgotada, porque passou a madrugada inteira assistindo determinada série, porque aí um capítulo puxa outro, porque aí finaliza de um jeito que você já fica curiosa e ansiosa para assistir o outro, e isso é uma estratégia de marketing, né? Enfim, e aí as pessoas estão ficando cada vez mais vidradas e consigam compreender que quanto mais tempo eu passo vidrada aqui, em alguma coisa aqui, eu deixo de fazer coisas pra mim. Eu deixo de fazer coisas pra minha família. Eu deixo de fazer coisas pros meus negócios. Então, eu tô vendo que até caiu o número de pessoas da live. Pra muitos, isso é uma fuga. E o vício da internet, o bombardeamento de informações que acontece aqui, ele tá totalmente atrelado ao seu foco e à sua atenção. Então, a sua atenção fica em coisas que te tiram da tua realidade.
E quando eu me desconecto da minha realidade, eu não preciso pensar aonde eu tenho que melhorar, onde estão os meus erros, onde foi que eu falhei, por que comigo não tá acontecendo, por que só tá acontecendo com o outro, por que o outro tá evoluindo e eu não tô evoluindo, porque você tá perdendo o seu tempo. E aí eu citei o Netflix, mas aqui não deixa de ser diferente. Eu vejo pessoas subindo videozinho, né, assistindo Reels no Facebook, assistindo lá, também se levantando, os shots do YouTube. Então eu vejo as pessoas levantando e assistindo vídeos atrás de vídeos e vídeos atrás de vídeos e às vezes uns conteúdos que não levam a nada. E aí, vou dizer frases de pessoas que estão ao meu redor que falam assim: mas eu preciso distrair minha cabeça. Eu concordo, mas existem outras formas, porque nessa do levantar o dedinho, você não vai ficar menos do que 15 minutos ali. Ah, não, doutora Caroline, mas olha, eu nem gosto de videozinho, eu também nem gosto de Netflix, eu fico vendo vídeo legal no YouTube. Cuidado com os vídeos legais no YouTube, porque eles também estão roubando o seu tempo. E aí você fica enchendo sua mente de informação lá do YouTube, bota um monte de conteúdo na tua cabeça, fica ali assistindo uma palestra atrás da outra, assistindo culto, assistindo vídeo de estudo, mas não aplica nada na tua vida. Então de que adianta? Conhecimento sem aplicabilidade não gera sabedoria. Conhecimento vazio é só obesidade mental. E obesidade mental, eu vejo muitas pessoas hoje vivendo com isso. Então tem muito conhecimento, mas pouca prática, pouca aplicabilidade na vida real. E uma outra coisa que eu percebo muito de quem não tá nesse cenário que eu mostrei, né? Ah, não, eu não vejo Netflix, eu não vejo videozinho de Reels. Não, eu sou acima do universo. Mas é viciada em algum joguinho idiota. E aí tá aqui no joguinho. E aí passa horas no joguinho. Aí prende numa fase, aí fica ali naquela. Tudo isso, gente, são gatilhos mentais que ativam áreas do nosso cérebro que viciam. Existem vários estudos psicológicos, vários estudos neurocientíficos que já estão pontuando que essa geração atual que estamos vivendo vai ser a primeira geração em que os filhos serão menos desenvolvidos de forma cognitiva do que os seus pais. Se você nunca parou para pensar nisso, se você não conhece isso, joga no Google. Você vai ver que vão vir estudos. Então, é a primeira vez na história que o QI do filho vai ser inferior ao QI dos pais. Se você olhar ao longo do tempo, geralmente os filhos têm uma vida um pouco melhor que a de seus pais. Essa é a primeira geração que está acontecendo ao contrário. E aí o futuro me preocupa, porque o excesso de tecnologia está destruindo conexões neurais. Sinapses neurais estão ficando mais fracas. Pessoas estão com preguiça mental. Eu vejo isso todo dia. Eu recebo milhares de mensagens de pessoas falando assim: ai, alguém tem a resolução X? Você pode? Joga no Google. Quando tu quer procurar besteira, você procura. Aí quando fala de legislação, quando fala de um protocolo, quando fala para criar alguma coisa para o seu negócio, o que acontece? Preguiça. Preguiça porque o seu cérebro entende que aqui é mais divertido de aprender. E tá tudo bem, porque são metodologias diferentes e isso daqui é uma das ferramentas de metodologias ativas para aprendizado. Eu estudei durante muito tempo pela internet, ainda consumo conteúdo pela internet, mas eu tenho hora, igual a gente fazia na faculdade. A gente não tinha um tempo de aula. Então eu pego aquele tempo e eu defino que é dentro daquele tempo que eu vou estudar determinado conteúdo. Eu botei nos stories esses dias como que eu faço os meus limites para eu conseguir viver todas as áreas da minha vida. Terminando a live de hoje, eu vou me alimentar e eu vou passar a minha tarde na piscina relaxando, porque eu preciso. São limites que a gente coloca na nossa vida. Não é o outro que vai me dar. Vou ficar sozinha e tá tudo bem com um bom livro e as minhas músicas de frequência em hertz para alimentar a minha alma. Então, os limites, quem coloca é você. Não é aqui.
Não sou eu quem vou te dizer. Então, eu te direciono a você pensar e refletir em quem são os seus ladrões do tempo. E daí a gente chega no ponto que é unânime. É unânime as pessoas falarem assim pra mim: doutora, ai, mas eu não tenho tempo. A minha vida, você não tem noção, porque eu faço. A pessoa tá a 50 milhões de quilômetros por hora, aceleradíssima, nível de adrenalina, noradrenalina e cortisol expandindo dentro do corpo. Já sabe que vai infartar, ou no mínimo ter uma hipertensão daqui a pouco, aos 50, 60 anos, porque está acelerada, não consegue reconhecer que esse padrão comportamental é destrutivo. Estar estressado e ter um monte de tarefa para fazer não é sinal de produtividade. Você está apenas apagando incêndio e não produz nada. Quem aqui, coloca nos comentários, sente que faz um monte de coisa e quando vai deitar, chega ali no final do seu dia e pensa assim: gente, mas eu não fiz nada. Mas você depois fala que você fez um monte de coisa, que você não teve tempo para nada. Então, tenta enxergar onde tá o seu maior ladrão do tempo. E para fazer isso, para você entender quem é o seu ladrão do tempo e fazer de uma forma disruptiva de verdade, tá? Porque não é ficar fazendo isso de forma mental, porque a mente vai te sabotar. Quando você começar a pensar assim: ah, mas o que eu faço? Ah, não, mas poxa, eu fico muito tempo no trânsito. Não, porque eu tô no ônibus. Não, porque eu tô no carro dirigindo, eu não tenho como fazer outra coisa. Não, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer comida. Não, porque eu tenho... Você sempre vai ficar o não, porque eu... Então escreve. E aí a dica, uma das tarefas que eu passo lá na mentoria é criar a tua agenda do dia. E aqui é anotar mesmo. Isso daqui eu aprendi com o meu terapeuta. A primeira terapia que eu fiz lá em 2018, quando eu estava com burnout, porque eu achava que o meu dia tinha que ter 48 horas, porque 24 não cabia tudo que eu queria fazer. Então eu não sabia me planejar, não sabia me organizar, eu queria um monte de coisa e não conseguia sair daquele meu momento. Porque aí eu ficava gastando o meu tempo e sendo roubada o meu tempo para várias outras coisas, né? E eu não enxergava isso, eu achava que eu estava sendo mega produtiva, eu achava que eu estava dando conta de tudo, e não é assim. Então eu aprendi a fazer uma agenda. E aí como que é essa agenda? É um planejamento diário real. Você vai pegar uma folha, ou vai botar aqui no seu bloco de notas, no grupo que você tem com você mesma, de alguma forma você precisa anotar. Tá? Você precisa escrever, seja a próprio punho ou seja digitando, não interessa. O importante é você realmente anotar. Então, você vai anotar a hora que você acorda. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Ah, sei lá, eu vou ao banheiro, né? Faço as minhas necessidades, faço a minha higiene, depois eu vou tomar meu café da manhã. Eu quero que você anote tintim por tintim. Um dia só. Que aí já vem as mentes sabotadoras, né? Ai, nossa, vou ter que anotar tudo isso. Gente, vocês ficam mandando mensagem idiota pra um monte de gente. Por que você não quer olhar pra você mesmo pra fazer sua carreira decolar e realmente viver do seu negócio? Entenda que é aqui que vai fazer com que a sua transição de carreira seja verdadeira. Caso contrário, você não vai conseguir dar conta. Porque você vai ter que gerenciar uma empresa, gerenciar um consultório, não é brincadeira. Tem gente que tá achando que é só ir lá, alugar uma sala, furar e sair. Não é. Tem muita coisa para administrar, para gerenciar, para evoluir, para crescer. A não ser que você queira que aquilo ali seja só tua renda extra mesmo. Não, eu quero só fazer 2, 3 botox. Para quem não sabe, esse é um nome comercial. O nome correto é toxina botulínica. Que inclusive ontem eu recuperei minha dignidade. Eu fiz a minha própria toxina e dei uns pontinhos de sustentação aqui, ó, no top model look e no meu ângulo de mandíbula. Esqueci de filmar, que eu sempre esqueço e eu faço sozinha, então tem um pouco de desafio de segurar, aplicar e gravar, porque eu preciso de um espelho muito grande. Enfim, você precisa entender que não é só fazer um procedimento, não é só você organizar seus pacientes e atender naquela hora e acabou, a não ser que você queira viver assim, que ali seja só a tua renda extra. E aí você vive no seu emprego atual e faz a tua renda extra ali. Tá tudo bem. Agora, se você pensa em empreender e viver do seu negócio, a pegada é outra.
O raciocínio, o comportamento é outro. Então você precisa reconhecer os seus ladrões do tempo. Quem são os seus ladrões do tempo? E para isso você precisa anotar. Criar um planejamento diário. Anotar tudo que você faz durante o seu dia. Em um diazinho só. Doutoras e doutores que estão aqui, minhas pacientes que estão aqui, querem fazer uma mudança de comportamento também no seu dia. Coloque numa agenda, coloque no papel, coloque anotado em algum lugar que você tenha clareza do que você está fazendo. Coloca, de 10 horas até ao meio-dia, eu me permiti assistir alguma coisa, sei lá. Ou tô no meu trabalho, então de 7 da manhã às 7 da noite eu tô no meu plantão. Mas você tem o seu horário do almoço. O que você faz no horário do seu almoço? Espero que você fique aqui comigo às sextas-feiras. Mas e nos outros dias? O que você faz no horário do seu almoço? Você tá conversando com uma amiga que não sabe, também tá perdida igual você, e vocês estão falando mal da outra colega? Tá falando mal da chefe, da liderança? Tá falando mal do hospital? Tá falando mal do teu plantão? Tá falando mal... Porque as pessoas vão ficar criticando, gente. Ou vai estar desabafando de um problema que ela tem, ou ela tá falando mal de alguma coisa. Pode perceber. Pouquíssimas vezes no meu plantão, eu tive assuntos com os meus colegas de trabalho que eram produtivos e qualificados. Sempre eram problemas e reclamações. Então, hoje eu não escuto reclamação, não escuto reclamação nem da minha mãe. Ela tá aqui assistindo a live, porque é minha primeira e maior fã, claro. Depois vem meu marido, depois vem os meus alunos e seguidores. Mas eu não escuto nem problema da minha mãe. Porque eu aprendi depois do burnout, depois da minha terapia, que eu não sou lata de lixo pra você depositar os seus lixos emocionais em mim. Cruel, né? Nunca falei isso abertamente, minha mãe tá aqui de prova. Mãe, se puder escrever aí que é verdade, ou dar o seu depoimento de como que eu sou generosa, apesar de ter um posicionamento dos meus limites. São os meus limites. Sabe por quê? Quando a pessoa deposita o problema dela em mim, eu vou ter uma posição muito clara. Você vai querer resolver? Então eu vou te dar ali algumas possibilidades para você resolver. Eu vou te apresentar hipóteses, teses que eu deduzo que vai fazer com que você resolva o seu problema. Só que a maioria das pessoas não querem resolver a porcaria do problema. Elas só querem reclamar. Então reclamar... Pra mim, não, você paga um terapeuta. Eu pago a minha terapia. Quando eu quero desabafar, eu desabafo com a minha terapeuta, que é maravilhosa. Beijo, Tânia Viana. Ontem mesmo a gente teve uma sessão linda. Então assim, eu não vou desabafar com outra pessoa. Uma coisa é um desabafo, outra coisa é reclamar o tempo todo. Então eu até vou te ouvir pela primeira vez. Agora, você voltar daqui a uma semana, um mês, reclamando do mesmo problema... Me desculpa, gata, vai procurar outra pessoa. Porque você tem que saber como resolver. Você é adulta. Então tudo isso vai impactar no seu negócio. Porque quando tiver um problema na empresa, você vai pedir ajuda pra quem? Se você é a dona. Você vai pedir ajuda pros teus colaboradores? Tudo bem, eles podem trazer várias soluções maravilhosas. Mas será que esse comportamento que você tem hoje, de só reclamar e de uma amiga te dar uma posição e você não ouvir a amiga, vai te transformar em que tipo de liderança? A que escuta os seus colaboradores e vai fazer com que você implemente a mudança que ele tá te dando ali como uma possibilidade? Vocês entendem como a mentalidade de hoje vai impactar o futuro do seu negócio amanhã? Porque se você não escuta tua mãe, tua amiga, com um conselho para mudar o teu comportamento, como vai ser para você mudar o comportamento do seu negócio quando você tiver uma empresa consolidada e os teus colaboradores estão ali te mostrando? Ah, não, doutora Carol, mas lá eu sou diferente, porque em casa a gente é outra pessoa, né? E aí no trabalho eu sou uma personagem linda, plena. Minha mãe dizendo que mãe, que eu sou espetacular e que quando ela crescer quer ser igual a mim. Jamais, mãe. Você é a mulher mais extraordinária e brilhante que eu já tive a oportunidade de conhecer. Beijo. Voltando, tá? A gente precisa entender que tudo tem um limite. E lembra que eu tô falando dos ladrões do tempo? Quantas pessoas você tá doando toda a tua atenção e você tá ignorando de dar atenção para você mesma, para sua evolução, para o seu crescimento.
Tem muitas pessoas que ficam aqui na hora do almoço ouvindo um monte de baboseira. Pega essa hora do teu almoço, bota um fone e aí aproveita esse teu horário do almoço e vai aprender alguma coisa. Vai ouvir uma palestra de vendas, vai ouvir uma palestra sobre alguma técnica. Aí você está aproveitando aquela hora. Você não está usando a internet só para gastar tempo. Aqui, nesse caso, ela não está sendo um ladrão do seu tempo. Você está otimizando o seu espaço. Já falei em outros momentos, mas durante muitos anos da minha vida, eu pegava ônibus lotado, né? Não tinha lugar nem para sentar, eu ia em pé. Eu botava um fone de ouvido e em vez de eu ficar ouvindo música, eu ia estudando. Eu ouvia aulas de anatomia, resumão de fisiologia, de imunologia, e eu ia estudando. Então, enquanto eu tava ali no ônibus, em vez de eu pensar na patifaria que tinha acontecido naquele dia, eu ia ouvindo coisas. Tinha dias que eu me permitia ouvir uma música e ir chorando, já contei essa história outras vezes? Já, gente, porque nós somos seres humanos e ninguém é um robô, né? De ficar ali só estudando loucamente. Mas um exemplo disso foi que eu passei em todos os lugares que eu quis sem cursinho. Então eu passei no meu vestibular, eu passei na minha residência, eu passei no meu mestrado sem cursinho. Simplesmente usando o conteúdo que está disponível aqui. E no passado, na época da minha mãe, tinha até realmente um desafio, porque a pessoa tinha que ir para a biblioteca, passar o tempo dela lá, naqueles livros gigantescos para pegar conteúdo. Hoje, o que tem de conteúdo relevante aqui na internet, cara, tem muita gente boa dando informação pra você de graça. E aí, o que você tá fazendo com isso? Vendo meme? Vendo vídeo idiota de pessoa caindo? Vendo artista? Ah, me poupe. Me poupe. Aí é o teu futuro. Então você consegue perceber que é a mentalidade que você tem, que o ladrão do tempo tá fazendo a festa na tua vida, na tua agenda, e você acha que não tem tempo? Então a falta de tempo a partir de hoje não vai ser mais o farol do saber era a biblioteca do meu tempo. Doutora Gislaine, eu peguei a transição da internet, né? Então, na faculdade, eu ainda tava nesse limbo da gente ir para as bibliotecas para estudar, né? Para pegar os grandes livros de anatomia, fisiologia, farmacologia, semiologia técnica. Então, era um momento também de muito prazer. Eu gostava e ainda gosto muito do livro físico, tá? Eu gosto muito de biblioteca e eu tenho um sonho de ter um apartamento maior, né, onde eu tenha um lugar, assim, uma sala onde eu tenha o meu home office com uma biblioteca grande, daquelas mesmo com estantes do chão ao teto. Vai ser realizado esse sonho, confessando aqui o desejo pessoal, mas eu amo bibliotecas, eu acho que lá tem um clima totalmente diferente. O que eu tô querendo pontuar aqui, pra deixar bem claro, é que hoje as pessoas não precisam deslocar, né? Então, é uma grande desculpinha esfarrapada de dizer que não tem tempo para estudar. Porque você pode botar no fone de ouvido, pode botar no rádio do carro, conectado na internet, e você ir ouvindo o conteúdo, né? Que você entenda que é importante para você, né? Para quem tá aqui assistindo. Então, eu não sei vender. Veja palestra de vendas. Mas eu não sei empreender. Tem um monte de empresários de sucesso dando palestras aí de como eles começaram, que pode te ajudar. Tem um monte aqui no Instagram que publica coisas diariamente. Um cara que eu admiro muito, e eu espero um dia poder conhecê-lo, é o Geraldo Rufino. Pra quem conhece, bota aí um coraçãozinho pra quem conhece Geraldo Rufino. Ele era um catador de lata. Hoje o cara é um dos empresários de maior relevância para condições de sustentabilidade, né? Ele tem uma empresa hoje que transforma o lixo em grandes possibilidades de negócios. Então, pensa. A história dele é linda, linda. Para quem não conhece Geraldo Rufino, vale a pena procurar depois. Enfim, então a gente tem 3 ladrões do tempo que eu percebo que são os maiores impactadores para você realmente fazer a sua transição de carreira, começar o seu negócio ou mudar qualquer comportamento que você deseja mudar. Porque aí as pessoas, isso daqui também vai cair naquele conto da pessoa dizer que não tem tempo para malhar,
não tem tempo pra fazer uma comida de verdade, fica vivendo de lasanha e fast food. Não tem tempo pra meditar. Olha, doutora Gislaine, você me inspirou a estudar a cada vez mais e ainda formalizar o meu curso de urgência e emergência em clínica de estética. Sou enfermeira há 15 anos e atuei na assistência por 13. Esses depoimentos fazem o meu coração ficar muito feliz. Eu desejo sucesso absoluto na sua trajetória, que você tenha uma vida linda, com muitos momentos de brindes, de conquistas para você. Isso sim é fazer a revolução do nosso processo de trabalho. Parabéns! E depois eu queria conversar com você sobre isso, hein? Um curso de urgência e emergência está totalmente atrelado ao meu curso de intercorrências. Então, voltando, você percebe como que o comportamento vai estar impactando todos os processos? Inclusive o seu comportamento alimentar, o seu comportamento para olhar para sua própria saúde. E aí, se eu não tenho saúde, como é que eu vou dar conta, né, de tudo que eu quero realizar? É incoerente. Então, comportamento. Avaliar os ladrões do seu tempo. Entender por que você fica com preguiça. Quais são os seus momentos de preguiça. Tem gente que funciona melhor à noite. Tem gente que prefere estudar de madrugada, né? E aí, a vida da pessoa com o ciclo circadiano adaptado dela permite isso. Não, eu sou uma pessoa da manhã. Eu gosto de acordar super cedo. Entenda como o seu corpo funciona e adapte isso. Tem pessoas que acordar 1 hora mais cedo pra ela não é um grande desafio. Vou ser bem sincera, pra mim é. Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. Acordei cedo minha vida inteira. Tem gente que fala assim, eu me acostumei, eu trabalhei tanto tempo. Gente, eu trabalhei minha vida inteira dando plantão às 7 horas da manhã, que eu sempre fui do plantão dia. Acordava 4h30, 5 horas da manhã. E até hoje eu não consigo me adaptar. Se me deixar, eu durmo mesmo. Eu faço um plantão de sono, tá? Eu sou uma mulher da noite. Eu gosto de estudar de madrugada. Quando tá todo mundo dormindo e o silêncio absoluto. Eu gosto de estudar de madrugada. Tá aqui minha mãe que não me deixa mentir. Eu esperava a casa inteira dormir. Eu preferia dormir menos pra ir pra faculdade no dia seguinte, né? Ou ir pro plantão no dia seguinte. Com menos tempo de sono, mas que eu aproveitasse a madrugada para estudar. Mas é meu comportamento. Então, entenda seu ciclo circadiano, entenda qual é o momento que você tem os seus picos cerebrais de foco e atenção e adapte a isso. Então, entenda quais são os seus momentos de preguiça e respeite seu corpo. Se nesses horários não funciona mesmo pra você, se você é uma pessoa que não consegue funcionar naquele horário, respeita e usa o seu tempo dentro do horário que o seu corpo tá mais disposto, tá? Outro ponto, entenda quanto tempo você passa aqui na internet. Então, existem aplicativos hoje, dentro do próprio celular, já vem dentro do software de fábrica, né? Que você consegue contabilizar quanto tempo você gasta em cada rede social. Apesar de eu ser uma produtora de conteúdo, eu hoje limito os meus horários, então eu tenho os aplicativos que eles me travam. Quando eu passo daquele horário, ele não deixa mais eu abrir. E aí, para eu abrir, eu tenho que ir lá nas configurações para reconfigurar o tempo. Então, quando você limita esse tempo, você começa a ter mais gerenciamento da sua vida. E o outro, a partir daí, você vai entender onde está a tua falta de tempo. Ela, muito possivelmente, você vai ganhar tempo. Você vai começar a se planejar melhor. Mas eu tenho que fazer isso todo dia. Não, você pode construir horários igual a gente tinha na faculdade. Segunda-feira eu vou dar atenção durante meia hora para esse assunto. Na terça eu vou fazer 1 hora de tal coisa. E aí você vai encaixando. Quando você vê, você vai ter 1 hora, tecnicamente, dependendo do quanto que você planejar. Em uma semana você vai ter 5 horas de algo que você produziu para você mesmo, para o seu negócio. Vocês entendem que vocês estão perdendo tempo vendo Netflix? Um capítulo de uma série é em torno de 1 hora. 40 minutos, 50 minutos. Ai, doutora Carol, mas eu preciso descansar, eu preciso. Falar uma coisa pra você. Descansa depois. Faz uma negociação com o seu cérebro. Fica 30 minutos só fazendo uma coisa e depois você pode ir pro Netflix. Negocia. Você vai ver que vai funcionar. Depois me conta. Então, cria uma agenda para reconhecer esses horários. Como que tá o teu dia? Para você entender quem é o seu ladrão do tempo. Onde tá o gatilho de que você tá deixando passar? Caraca, doutora Carol, me dei conta que eu cheguei em casa do plantão, eram umas 8h30, sentei no sofá, eu só me levantei de lá
quase 10 horas da noite. Fiquei ali, igual um zumbi, levantando o dedinho. Vocês vão ver que é real. Então, cria sua agenda, reconheça os ladrões do seu tempo, que já vai fazer a diferença para você fazer uma transição de carreira de modo adequado. E claro, se você quer uma ajuda para começar o seu negócio do mais absoluto zero, tá perdida, não sabe por onde começar, não sabe precificar, fica pedindo ajuda, olhando pro amigo, fica procurando coisa aqui na internet, completamente desorientada, acha que já tem o necessário para começar, mas não sabe por onde. Eu tenho uma mentoria exclusiva para isso. Como começar do mais absoluto zero. São encontros semanais, virtuais, onde a gente conversa e eu entendo a tua realidade e faço você se tornar, sim, uma empresária, onde você começa a gerenciar o seu consultório ou a sua clínica e os seus atendimentos. Então você não precisa ter espaço, você não precisa ter cliente, você não precisa ter nada, apenas a vontade de começar, porque foi assim que eu comecei. Então eu te ensino o que eu fiz e, claro, você fica ali recebendo tudo que eu tenho sobre gerenciamento financeiro, como que eu faço, eu entrego as minhas planilhas para você. Então, se você quiser saber mais sobre essa mentoria, coloca nos comentários, lá no meu direct, quero começar, que eu te passo todas as informações. Agora, se você ainda não tá nesse momento, ainda acredita que precisa amadurecer um pouquinho mais essa ideia, eu apresento para você aqui todas as sextas-feiras, na hora do almoço, um conteúdo extremamente enriquecedor para você realmente fazer sua transição de carreira e começar do mais absoluto zero. Não tem como você fazer desse ano mais um ano igual se você não quiser. Então, eu tô aqui me colocando à sua disposição na hora do almoço todas as sextas-feiras para te ensinar como que eu organizo meu tempo, como que eu dou conta de várias atividades, sendo professora de várias pós-graduações, hoje gerenciando vários infoprodutos aqui na internet, mais vídeos, mais conteúdo digital, dou conta da minha vida e toda a minha parte pessoal é alinhada. Então eu te ensino a como gerenciar o seu tempo, como começar a sua transição de carreira de um modo assertivo, sem amarras e sem os grandes desesperos que o povo coloca por aí. Então, qualidade de vida com qualidade de tempo. Assim, se você quiser saber mais, toda sexta-feira eu te dou dicas especiais com desafios para você realmente cumprir durante a sua semana. O desafio dessa semana, colocar na agenda quem são os ladrões do seu tempo e quanto tempo você está gastando com eles. Gostou? Então, pra você que quer estar mais pertinho de mim e quer que eu pegue na sua mão e te leve pra abertura do seu consultório, da sua clínica, qualquer profissional da saúde pode vir comigo. Bota lá no direct, quero começar, que eu te passo todos os detalhes da mentoria. Caso contrário, se você não está pronto ou não é o seu momento ainda, todas as sextas-feiras eu tô aqui pra você. Beijo no seu coração, um excelente final de semana e até o próximo vídeo.